Boa tarde a todos os participantes. Estamos aqui começando mais uma reunião semanal da programação. Hoje, excepcionalmente na quarta-feira, né, por conta do feriado de amanhã. Eu sou o Ciro, vou estar coordenando hoje a reunião aqui. Como de praxe, já a gente começa nosso primeiro bloco falando sobre coordenação aí da gerência da PRH. Eu convido então a Aline para falar sobre a previsão meteorológica. Aline, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a tela para passar a previsão meteorológica, só um minutinho. Prontinho. Começando pela a condição de tempo observado desde o sábado até ontem. No final de semana, nas imagens de satélite, dá para ver a área de estabilidade atuando ali no sul e também teve o avanço de uma frente fria do sul para o sudeste. Devido a isso, tivemos ocorrência de acumulados de precipitação nas bacias do sul e algumas bacias do sudeste. Os acumulados elevados nas bacias do sul, o destaque é para o leste de Santa Catarina, e principalmente ali nas divisas Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, acumulados elevados na cascata do Uruguai, a montante de Foz de Areia no Iguaçu, também tivemos acumulados elevados de precipitação no Paranapanema. Nas bacias do sul foi observada a precipitação de sábado até ontem no Tietê, principalmente na Cabeceira, no Grande, Paraíba do Sul e no Paranabaía, Paranabaía, perdão, falei errado, de forma mais espalhada. Indo para a radiação solar, em relação à semana passada e essa semana, teve um aumento da radiação no interior do Sudeste, pegando parte do interior do Nordeste, aqui para Minas e a Bahia, e também uma redução da radiação no leste do Rio Grande do Sul. Em relação à temperatura máxima, teve um aumento da temperatura máxima no sul e no sudeste, e também ocorreu esse aumento da temperatura máxima no interior do nordeste. Em relação à velocidade do vento, o destaque principal é para um aumento da velocidade do vento ali para o Nordeste, principalmente no interior do Nordeste e no litoral, tendo como destaque o litoral norte do Nordeste, onde teve esse aumento da velocidade do vento para essa semana em relação à semana passada. A previsão para a próxima semana operativa é uma passagem de uma nova frente fria que deve estar ocorrendo no sul na terça-feira, sendo que na segunda já temos áreas de estabilidade ocorrendo ali nas bacias do sul, e essa frente fria ela vai se deslocar durante a semana para o sudeste. Então, os modelos estão prevendo essa chuva para as bacias do sul, especialmente ali para a cascata do Uruguai, para a montanha de Foz de Areia do Iguaçu, aí para as bacias do Sudeste. Tem indicativo os modelos estão indicando chuva para a bacia do Paranapanema, Tietê, especialmente na Cabeceira, no Grande, no Paraíba do Sul, no Alto São Francisco, e seria isso. Aí agora, indo para a combinação dos modelos do ETAS, do GFS, entre o dia 12 e 18, ele está indicando elevados acumulados altos de precipitação nas bacias do sul. Isso porque esse intervalo de 12 a 18 ele vai pegar o evento que vai ocorrer de hoje para amanhã no sul e o evento da próxima semana, que vai se iniciar na segunda. Então, por isso, esses acumulados elevados de precipitação ali para as bacias do sul, ele também indica uma precipitação ali para as bacias do sudeste. E para o intervalo do dia 19 e 25, a combinação dos modelos, eles estão indicando um acumulado de precipitação, uma precipitação mais para o interior do país, então pegando ali a parte alta das bacias do norte e o Madeira, né, mostrando uma precipitação mais significativa em relação ao intervalo do dia 12 ao dia 19, né, então 19 e 25 tem uma previsão mais, digamos, positivas ali para a região
do interior do país para precipitação. Em relação à previsão das temperaturas extremas mínima e máxima para a próxima semana, a mínima vai se manter estável. No Rio Grande do Sul vai ter uma elevação e no Paraná e Rio de Janeiro um declínio. Em relação à eólica e à solar, a solar vai estar estável, a eólica também vai estar estável durante esse período, do dia 14 ao dia 20. A eólica vai apresentar um declínio a partir de amanhã, no dia 12, mas no sábado só volta a se elevar. E na próxima semana, a eólica também vai apresentar um declínio na quinta-feira, no dia 19. Mas, de forma geral, a eólica, para o intervalo do dia 14 ao dia 20, fica estável. A minha informação termina aqui. Eu passo a palavra para o Ciro. Muito obrigada. Tá mudo, Ciro. Opa, voltando aqui, então, obrigado, Aline. Dando continuidade na apresentação, a gente vai fazer agora a previsão hidrológica. Eu convido aqui a Ângela para continuar. Por favor, Ângela. Obrigada, Ciro. Compartilhar aqui minha tela. Vocês estão vendo a tela? Sim, Ângela, tá Tá, obrigada. pronto. Então, eu vou apresentar a previsão hidrológica, a rodada de ontem, por conta do feriado. Nossa semana estimada ficou com menos dias previstos, né? Perdão, menos dias estimados, mais dias previstos. Então, eu vou apresentar aqui os resultados. Iniciando pela região sudeste, a gente tem aqui o montante de chuva, né, pelos modelos nas 4 principais bacias. A gente vê que apenas no Paranapanema, aqui no dia 18, que a gente tem uma chuva mais elevada, mas de uma forma geral a precipitação ocorre, mas num valor baixo. Então, aqui, acompanhamento diário de ENA da região sudeste. Essa previsão mensal corresponde a 92% da MLT. Há uma previsão de acréscimo nos próximos dias, e isso representa o 40º menor valor do nosso histórico de 93 anos. Agora, para aquelas bacias em que a gente apresentou a previsão de precipitação, começando pela bacia do Rio Grande. A bacia do Rio Grande, ela, por conta das chuvas, nos últimos dias, ela teve um acréscimo na ENA. Esse acréscimo ainda permanece na primeira semana um pouco, e depois, sim, tem um declínio. E em termos de previsão mensal, a gente não chega na MLT, estamos com ela em 96% da MLT, correspondendo ao 47º menor valor do histórico. Na bacia do Rio Paranapanema, por conta da falta de chuvas, né, a gente está bem abaixo, a gente está com a mensal em 68% da MLT, e a previsão para as próximas semanas a gente não chega a alcançar os 100%, e isso corresponde ao 14º menor valor do histórico. Perdão, é Paranaíba, eu falei Ipanema, sim, perdão. Com relação à bacia do Rio Paranapanema, as chuvas que ocorreram nos últimos dias, assim como a prevista, como a Aline informou, nos levou, né, a um acréscimo nos últimos dias, e esse acréscimo permanece. Isso corresponde ao 10º maior valor do histórico, e a previsão mensal a gente vê que fica bem acima, em 161% da MLT. Já a bacia do Rio Paraná, embora a gente esteja com uma previsão de chuva para os próximos dias, ela só tem um acréscimo na primeira semana e depois ela cai, e isso corresponde a uma previsão mensal de 97% da MLT. Indo agora para a região sul, a região sul já vem com chuvas, como a gente tem visto, e a Aline disse que nos mostrou que isso vai permanecer. Então a gente tem elevado valor de precipitação tanto para a bacia do Rio Iguaçu e Uruguai nos próximos dias. Isso vai ser refletido na nossa previsão. Então, acompanhamento diário das ENAs do Sul, a gente está com uma previsão mensal em 264% da MLT.
O dia de ontem fechou com 483%, isso correspondente ao terceiro maior valor do nosso histórico. Agora, para o Iguaçu, a previsão mensal é em 233%, a gente vê que tem um acréscimo para os próximos dias, só a partir de daqui a 2, 3 semanas que a gente tem um decréscimo das Enas, correspondendo ao sétimo maior valor do histórico. E para a bacia do Rio Uruguai, a gente está com 315% da MLT, as chuvas ocorridas e a previsão mostram que a gente ainda vai ter um acréscimo. Ontem a gente fechou com 738%, mesmo decrescendo, esse valor ainda é muito alto para o mês, e isso foi o maior valor do histórico, em 93 anos. Agora, para a bacia do Norte e Nordeste, a gente tem uma escassez, né, de chuva, e já daqui a 2 semanas, quando deve ter alguma coisa, também não é de valor elevado, tanto para o São Francisco quanto para o Tocantins. Então, o acompanhamento diário do Nordeste, a gente está com uma previsão mensal muito baixa, isso já vem ocorrendo, a gente está com 52% da MLT, correspondendo ao 11º menor valor do histórico. Aqui são os postos, a gente vê que eles têm, com exceção de São Romão, que teve essa chuva, por volta do início do mês de outubro, que teve um acréscimo, a gente vê que os postos praticamente estão estáveis. Então, acompanhamento da AENA do São Francisco, a gente está com uma previsão mensal igual à previsão da bacia mesmo, em 52% da MLT, correspondendo ao 10º menor valor do histórico. Já para a região norte, também por conta da seca, né? A previsão mensal está em 56% da MLT e o quarto menor valor do nosso histórico. E a bacia do Tocantins, que representa bem a região norte, está com a previsão mensal em 53% da MLT e o sétimo menor valor do histórico. Aqui a gente tem a previsão classificada, né, em menor que 80% da MLT, entre 80 e 120, que seria um valor meio médio, e a previsão acima de 120, que só ocorre para a região sul. E aqui a previsão é o quadro comparativo, né, do PMO e as evoluções a partir das revisões. A gente vê que para a região sudeste teve um acréscimo do PMO até a revisão 2, de 76 foi para 92%. A região sul, ela vem crescendo, 188% fechou em 264% com a rodada de ontem. A região nordeste estável, de 50% a 52% da MLT, e a norte também a gente pode considerar uma estabilidade, mas caindo um pouquinho, né, de 59% para 56%. Aqui sim, a previsão mensal, né, para o próximo mês, a gente vê que para todas as regiões a gente tem uma abertura grande, às vezes isso só acontece na região sul, agora a gente tem isso para todas elas, algumas com uma amplitude menor, como o Nordeste, mas a gente vê que todas elas tá uma faixa muito grande, né, de possíveis vazões. E a evolução do armazenamento, aqui por subsistema e em seguida por reservatório, todos eles abaixo de 100% do EAR, e por reservatório também a gente tem alguns reservatórios, né, Serra da Mesa, Furnas, também todos abaixo dos 100%. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Ciro, devolvo a palavra a você e me coloco à disposição. Obrigada. Obrigado, Ângela. E agora, para dar continuidade à última apresentação desse bloco, a operação hidráulica, eu convido aqui a Maria. Maria, por favor, pode. Obrigada, Ciro. Boa tarde a todos. Vou dar início aqui ao compartilhamento e já vou ser bastante breve, né, para explicar que a semana foi muito curta, né, 3 dias. Então, assim, da operação hidráulica, de fato, a gente não teve nada especial para trazer aqui, nada muito excepcional que a gente traz aqui nesse fórum. Eu vou só destacar, principalmente o que a gente está esperando para a próxima semana, que são as salas de acompanhamento da ANA, né, das salas
de reuniões especiais, né, que a gente está tendo os extraordinários de acompanhamento feminino e das salas normais. Então, a gente tem de mais recente para a próxima semana a sala da região sul, né, sala que vai acontecer no dia 17 do 10, e aí englobaria ali as duas áreas, né, mais a excepcional de acompanhamento do fenômeno do El Niño. Mesmo fórum também vai ser tratado de maneira mais abrangente no acompanhamento mensal. Aí a gente tem as demais salas, né, que vão acontecer ainda esse mês, do Panema, no dia 26, do Nordeste, né, no dia 19, e do Norte, no dia 20. Então, próxima semana a gente tem mais eventos. No mais, em termos da operação em si, mais destaque que a gente costuma trazer nesse fórum, devido à semana curta, a gente está sem a agenda para apresentar aqui. Então, era só isso que eu tinha para trazer. Te devolvo a palavra, Ciro, e agradeço. Obrigada. Muito obrigado, Maria. Então, a gente vai agora para um intervalinho de 5 minutos e no retorno a gente vem com mais apresentações e as perguntas que já estão chegando no chat. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para dar início agora nesse segundo bloco, eu já adianto que a gente já recebeu algumas perguntas pelo chat, né? A gente está preparando as respostas e vamos acabar respondendo elas nos blocos adiante, até para estar mais conectado com os assuntos que a gente vai estar tratando. Para começar esse segundo bloco, a gente vai falar sobre a previsão de carga para programação diária e o acompanhamento diário semanal. Eu convido agora o Evandro para se juntar à apresentação. Por favor, Evandro. Muito bem, vou compartilhar a tela aqui. É, chegou a tela. Já estamos aqui, só colocar em modo apresentação. Tá ótimo, Então, funcionando tá já. legal. Então, boa tarde. Sobre a previsão da carga para a programação diária. Começando pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste. As previsões foram adequadas à carga verificada, com pequenos desvios observados aqui no período da tarde. E, em termos de MAP, 1,64% para o PDP e 2,07% para o pré-carga D100, 88% dos desvios abaixo de 3% do PDP e contra 75% do pré-carga D100. Para o subsistema sul, tivemos uma pequena variação aqui, sobretudo no período da tarde. E aí, como foi visto na meteorologia, a gente teve variações aí de temperatura, chuva, nuvens, etc. E aqui é onde há um maior impacto, de fato. E a gente observa que aqui no período da manhã e à noite, as cargas, as previsões normalmente ficam bem adequadas ao verificado. Em termos de desvio, o PDP teve 3,46% de MAP contra 3,07% do pré-carga D100 e 50% dos desvios abaixo de 3% do PDP contra 60% do pré-carga D100. Para o Nordeste. O Nordeste também tivemos pequenas variações aqui, sobretudo no período da tarde, e aí, como foi visto, foram menos chuvas na região e a carga teve uma elevação, sobretudo nessa semana, e essa elevação permanece. E aqui, em termos de desvio, 1,63 de MAP para o PDP contra 3,01 do pré-carga D100, 93% dos desvios abaixo de 3% para o PDP contra 43% do pré-carga D100. Aqui o pré-carga D100 teve um desempenho bem inferior ao do PDP. E, por fim, o Norte. Aqui as previsões estiveram muito bem adequadas, a carga verificada, pequenas variações aí ao longo do dia, e aí o desvio de MAP foi 1,03 para o PDP contra 1,25 para a carga D100, 98% abaixo de 3% para o PDP, 96% para o pré-carga D100. Ambos, tanto o PDP quanto o pré-carga D100, um excelente desempenho aqui na carga do Norte. E a gente observa uma carga até muito elevada esta semana. Por fim, o SIM, sistema. E aí, impactado principalmente pelo subsistema Sudeste, Centro-Oeste, com esses desvios, pequenos desvios aqui no período da tarde, conforme eu mencionei. E aí, os desvios, 1,33% de MAP do PDP contra 1,48% do pré-carga D100, 96% de desvio abaixo de 3% do PDP contra 95% do pré-carga D100.
É isso, Ciro. Encerro a apresentação e estarei disponível para qualquer questionamento. Obrigado. Obrigado, Evandro. Continuando então as nossas apresentações, agora a gente vai falar sobre a previsão de carga para o PMO e a revisão semanal. Eu convido agora a Marcela. Por favor, Marcela. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a Boa todos. tarde. Então, para dar continuidade aí aos assuntos de previsão de carga, eu acho que vocês já devem estar vendo a minha tela, né? Só entrar em apresentação. Acho que agora sim, né? Ainda não está em apresentação, Marcela. Agora sim. Agora sim. Então tá ótimo, obrigada. Vamos falar agora de previsão de carga no horizonte semanal com base na revisão que foi consolidada no dia de ontem, né? Onde a gente olha para o horizonte das próximas semanas, que são as semanas 3, 4 e 5 do PMO de outubro. Então, iniciando aí pelos destaques, né, e pelas considerações, ou seja, as premissas que foram consideradas para as semanas à frente, nós falamos aí dos destaques meteorológicos, iniciando aí para os estados que compõem o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, onde são esperadas, né, temperaturas em média inferiores ao comportamento observado nesses últimos dias, ou seja, na semana em curso. Tem uma condição aí especial para São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Para esses estados também são esperados baixos totais de precipitação ao longo de todo o período, né, da próxima semana operativa. No caso dos estados do subsistema sul, a expectativa de elevação das temperaturas, com exceção do estado do Paraná, esse sim deverá apresentar temperaturas mais amenas em relação à semana atual. Mas, com tudo isso, há expectativa, né, de predomínio de céu claro ao longo de toda a semana, mas com ocorrência aí de nebulosidade e chuva somente nos primeiros dias da semana operativa. Para os subsistemas Nordeste e Norte, né, os estados são esperados, né, para os estados de uma maneira geral, poucas variações em relação ao cenário atual, né? São esperadas temperaturas elevadas em todas as capitais desses estados e baixos totais de precipitação somente em Salvador e em Recife. E uma consideração especial é para o caso aí de Manaus, que para a próxima semana já são esperadas aquelas pancadas de chuva comum, né, nos finais de tarde. A gente está destacando isso porque ao longo dos últimos dias a gente vem passando aí por um período mais seco e que tem influenciado diretamente no comportamento da carga desse subsistema, e a gente vai ver mais adiante. Então, passando aqui para o acompanhamento, nós temos aí representados graficamente as previsões originais para o mês de outubro, aquelas realizadas lá na revisão 0. Nós temos aí as semanas operativas do mês, da primeira à quinta semana, lembrando que as semanas 1 e 2, elas já são semanas com valores, vamos dizer assim, verificados, no caso da primeira semana, e da semana em curso, que é a semana 2, nós temos aí uma expectativa de fechamento da semana, com base até em menos dias verificados, como de costume, até por conta da antecipação do estudo dessa revisão semanal. Então, para essa semana, nós consideramos dados verificados até até terça-feira, né, porque o estudo foi feito, até segunda-feira, e mais a previsão para os dias restantes. E com isso, nós temos uma expectativa de fechamento da carga no subsistema Sudeste e Centro-Oeste de um valor de 43.447 megawatts médios, que é um valor 1% superior àquele que nós previmos no estudo da revisão passada para essa semana especial, que é a semana de ocorrência do feriado. Dada, né, as condições das últimas semanas, principalmente do comportamento da carga desses últimos dias e das considerações em relação ao cenário meteorológico, né, que está sendo previsto, nós vimos a necessidade de revisão daquela projeção anterior da semana 3 e nós reduzimos ela em 2% em relação àquela consideração feita no estudo passado. Para as semanas 4 e 5, os valores permanecem inalterados, e a junção de todas essas informações consolidam para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês de outubro com um valor inferior à previsão inicial em 1,2%.
Passando para o subsistema sul, graficamente nós temos a mesma representação vista para o subsistema sudeste e centro-oeste, considerando aí a previsão inicial para o mês de outubro, as 2 primeiras semanas do mês com informações verificadas e as respectivas taxas de desvio em relação às projeções. A semana em curso, que é a semana 2, ela fecha com... A expectativa de fechamento dela é com um valor inferior à nossa projeção. Nós havíamos previsto uma redução de carga nessa semana em função da ocorrência do feriado, mas essa redução está se dando em proporções maiores àquelas esperadas, mas não propriamente pelo feriado que já havia sido estimado, mas muito em função, como o Evandro ressaltou na apresentação anterior, do efeito das temperaturas que vem acontecendo nos últimos dias. Então, nós tivemos dias com carga inferiores aos mesmos dias da semana passada, e esse efeito ele acaba acarretando esse maior desvio em relação à nossa projeção. Para a próxima semana, dada a expectativa também que nós mencionamos, né, do cenário meteorológico, nós vimos a necessidade de revisão da projeção anterior, então nós reduzimos o valor em 3%. Para a quarta semana, essa redução ficou um pouquinho menor, mas ainda assim aconteceu, em menos 1,8%, e nós mantivemos inalterada a previsão para a quinta semana operativa do mês. Lembrando que a gente vai ver para todos os subsistemas que ela sofre uma redução em relação aos valores previstos para as semanas 3 e 4, porque na quinta semana a gente também tem a ocorrência do feriado, que é o feriado do dia 2 de novembro. Que também acontece numa quinta-feira, e aí tem o efeito do dia enforcado na sexta-feira, assim como o feriado dessa semana. Essas informações das semanas verificadas e mais os valores revistos para as semanas do horizonte de previsão faz com que a gente tenha uma revisão de valor para o mês de outubro, sinalizando uma redução de 3,5% em relação à nossa projeção inicial. Passando para o subsistema Nordeste. Esse subsistema, ele segue até, vamos dizer assim, uma tipicidade em relação ao que a gente está vendo para os outros subsistemas, né, para a semana operativa vigente. A carga está fechando superior àquele valor que nós estimávamos para essa semana, mesmo considerando o efeito do feriado. Então, ela está superior em 3,5% à nossa projeção, mas se nós observarmos, né, em termos de megawatt médio, é um valor bastante parecido com o que aconteceu na semana passada, que não teve influência de nenhum feriado, né? Nós tivemos aí uma semana típica, né, com 5 dias úteis e mais o efeito sábado e domingo. Essa semana ela está fechando com um valor bastante semelhante à semana 1, mas a gente associa isso à elevação das temperaturas, né, nas capitais e também à redução da precipitação. Então, como a gente viu no acompanhamento diário, a gente vê que a carga do subsistema Nordeste ela vem com uma tendência, né, de crescimento. Era isso que a gente esperava e continua esperando, tanto que os valores previstos para as semanas 3, 4 e 5, eles seguem aí de forma ascendente. Então, com essa consideração, nós fizemos ajuste para as semanas 3, 4 e 5, com variações de 1,1%, 1,5% e 1,6%, respectivamente, em relação aos valores previstos anteriormente na revisão 1. Consolidando todas essas informações, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento da carga no subsistema Nordeste, com um valor superior à nossa previsão inicial em 3,4%. Agora, passando para o subsistema Norte, a semana em curso também fechando um pouquinho acima daquele valor que nós havíamos projetado. Essa variação ela gira em torno de 1,9%. A gente associa isso também às temperaturas elevadas que vem acontecendo em toda a região norte, sobretudo em Manaus, como a gente viu anteriormente, e dada as condições que são esperadas para a próxima semana, nós fizemos um pequeno ajuste somente na terceira semana operativa do mês, reduzindo ela em 0,6% em relação ao valor que havia sido projetado na revisão passada. As semanas 4 e 5, elas seguem
sem alteração em relação às considerações anteriores, e a consolidação também dessas informações, não só verificadas, mas previstas, sinaliza para a gente um valor de 8.012 para fechamento do mês de outubro, no caso do Subsistema Norte, indicando assim uma variação de 4% em relação à nossa projeção inicial. Então, para finalizar, nós temos a junção de todas essas informações, consolidando aí o Sistema Interligado Nacional, e aí, como a gente sabe, como a gente viu com as variações que foram apresentadas para cada um dos subsistemas, contextualizando isso de uma forma geral, a variação do valor que está sendo estimado para fechamento da carga na segunda semana operativa do mês indica uma variação muito pequena em relação à projeção realizada para esse período, uma variação de apenas 0,4%. Em termos de horizonte de previsão, a semana 3 que ficou com a maior alteração, né, com a maior variação, maior revisão em relação à revisão passada, então com uma redução aí de 1,5%, e as semanas 4 e 5 elas permanecem quase que inalteradas, né, vamos dizer assim, em relação ao estudo anterior também. Com tudo isso, a nossa expectativa de fechamento da carga no mês de outubro no Sistema Interligado Nacional é de um valor bastante similar à nossa projeção inicial, com uma variação de apenas 0,3% para baixo. Essas eram as informações de acompanhamento e previsão de carga, com base nessa revisão mais atual, e eu agradeço a atenção de todos. Boa tarde, Ciro, e eu volto a palavra a você. Obrigado, Marcela. A gente segue agora com as apresentações. A gente vai agora para os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Aí convido agora para se juntar a gente aqui o João Pedro. João, por favor, a apresentação está contigo. Obrigado, Ciro. É bastante que eu vou compartilhar aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje nós vamos apresentar os resultados da revisão 2 do PMO de outubro de 23, focando nos resultados da primeira semana, que vai do dia 14 ao dia 20 de outubro de 2023. Como nos últimos PMOs e revisões, nós temos CMOs nulos e equalizados em todos os subsistemas, e para essa revisão nós não observamos atingimento de nenhum limite de intercâmbio, como mostra aqui a figura. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo DECOMP, que se dá integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, e visto aqui na cor azul, sem despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Por sim, nós temos um despacho previsto de 3.472 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 963 para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.068 para o Sul, 4 para a região Nordeste, 1.437 megawatts médios para o Norte. Ressaltando que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito ele é comandado pelo DECEM na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 2 do PMO de outubro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 16/12 de 2023 e 22/12 de 2023 pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente. E assim, não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo, inferior ao CVU para todas essas usinas, como mostra a tabela. Agora nós passamos para o armazenamento de subsistemas. Nos gráficos desse slide, as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 2 de outubro, enquanto as mais claras indicam os valores do PMO de outubro e sua revisão 1, apresentada na última semana. Para o segundo mês de novembro de 2023, nós temos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários. Assim, nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot, sendo o boxplot mais à esquerda para os resultados do PMO de outubro e o mais à direita para essa revisão 2. Em linhas gerais, nós observamos aqui nesses gráficos uma tendência de queda nos armazenamentos, com exceção do subsistema sul. Começando aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior,
nós partimos de 70,5% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 68,4% ao final do primeiro mês. Em novembro, os cenários indicam armazenamentos que vão de 61,6% a 76,4%, com valor esperado de 67,5%. Passando para o sul à direita, começamos a primeira semana operativa com 91%, devendo chegar no final de outubro a 95,2%. No segundo mês, nós esperamos armazenamentos entre 78,1% e 98,4%. Para o Nordeste, nós começamos com armazenamento de 63,7%, devendo chegar ao final de outubro em 61,2%. Para o segundo mês, esperamos armazenamentos entre 55,5% e 72,7%. Por fim, indo para o norte, nós começamos o estudo com 65,4% e expectativa de chegar no final do primeiro mês em 56,1%. Para o segundo mês, nós temos baixa dispersão, né, com cenários flutuando entre 46,6% e 45,7%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. A oferta foi de um bloco de 500 megawatts médios para todos os patamares de carga. O CVO ofertado foi de R$ 481,39 por megawatt-hora e apresentou uma mínima flutuação em relação ao valor ofertado na revisão passada. Pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual e essa oferta foi dividida em 5 blocos de 100 megawatts cada, para todos os patamares de carga. O CVO de cada bloco ele pode ser visto nessa tabela apresentada no slide e variou entre cerca de R$ 530 e R$ 2.350 por megawatt-hora, com as diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão, explicitados aqui na parte inferior da tabela. Aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas elas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados, então, os resultados da revisão 2 do PME de outubro de 2023, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Aproveitando para lembrar, o nosso critério de relevância seleciona intervenções em unidades geradoras de grande porte ou em unidades geradoras que alteram limites sistêmicos. Nós não selecionamos intervenções relevantes sobre esse critério para o Sudeste e Centro-Oeste e para o Nordeste na reunião de hoje. Trazemos agora as intervenções relevantes para o Sul, começando pelo HE Campos Novos, que terá a modernização do sistema de controle conjunto da UG2 para os dias 14 e 15 de outubro. Na UHE Governador Jaime Canet Júnior, nós temos manutenção preventiva no dia 17 de outubro na UG3. Passando para o norte, nós temos em Santo Antônio do Jari, inspeção nas UGs 2 e 3 no dia 13 do 10 e inspeção nas UGs 1, 2 e 3 no dia 14 do 10. Em Estreito, temos manutenção preventiva no dia 19 do 10, na UG1. E, fechando com Belo Monte, temos teste na proteção de barras programado para o dia 15 de outubro nas UGs de 1 a 9. Na UG8, manutenção do sistema de proteção de barras de 15 a 22 de outubro. E inspeção no mancal do gerador, o G11, para o período de 16 de outubro a 15 de novembro. Com isso, eu concluo aqui minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Ciro e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido durante a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Com a tua apresentação, então, a gente encerra esse segundo bloco. Vamos para mais um intervalo de 5 minutos e até o retorno, então. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Retornando aqui, então, com a nossa apresentação semanal. Nesse terceiro bloco, vamos recomeçar com algumas perguntas aqui que a gente já recebeu no chat. Então, do Humberto Moraes, da Prime Energy. Eu vou ler duas ao mesmo tempo, porque elas são correlacionadas. Então, é a do Humberto e a do Leandro, da EDP. Então, começando com a do Humberto, prezados, boa tarde, Humberto. Notei que as previsões do Prev Carga D100 para o dia 13 apresentam um perfil e valores de carga elevados, com especialmente o perfil seguindo o padrão típico de dia útil, apesar do dia 13 ser uma emenda de feriado. Essa projeção está correta? Além disso, notei que as projeções do Prev Carga D100 da última quinta-feira indicavam um perfil de carga típico de dia útil, inclusive para o dia 12 do 10. Qual o motivo do modelo não ter percebido que o dia 12 deveria ter um perfil diferente neste caso? E a do Leandro, prezados, boa tarde, Leandro. Qual foi o motivo da divergência tão grande entre a saída do Prev Carga D100 e a carga do DP para o dia 12 do 10?
Para responder ao Humberto e o Leandro, convido aqui o Evandro novamente. Por favor, Evandro, contigo a palavra. Muito bem. Bom, sobre a primeira pergunta, do Humberto. A questão, bom, vou responder a segunda parte, que é o do dia 12, que não foi capturado no DEC. É porque o DEC, ele só apresenta os valores daquela semana operativa. Como o dia 12 estava na segunda, na semana seguinte, então não foi apresentado o valor, não foi capturado o efeito do feriado. É só por conta disso, porque o DEC ele se limita até o final daquela semana operativa. Você mencionou a quinta-feira e o dado verificado era da quarta, então finalizou até sexta, ok? Quanto à questão dos valores aí para o dia 12 e do dia 13, que aí vale para as duas perguntas, tanto do Leandro quanto do Humberto, é o seguinte, o Previcar VD100, por exemplo, para o subsistema Sudeste, ele fez uma previsão para o Sul, também ele fez uma previsão para o dia 12 de um perfil de feriado. Para o sul, a previsão está baixa, porque esfria bastante, e para o sudeste está muito alta. E aí, porque você tem uma temperatura um pouco mais elevada. A nossa decisão, e aí por que a diferença em relação à carga para o PDP, que é feita por nós? É porque nós não seguimos somente o Previcar D100. É uma decisão, é uma análise baseada no Previcar D100, e outros modelos, tais como o ONSTRF e os modelos da PEC, e mais a informação que a gente recebe, por exemplo, o feriado do dia 7, o semiferiado do dia 13. Então, a decisão é nossa, e aí os valores que a gente coloca, que pode estar diferente, pouca coisa ou muito diferente de um ou outro modelo, no caso do Previcar D100, é porque foi uma decisão nossa. Nesse caso, por exemplo, do ONSTRF, que é um dos modelos, a nossa previsão para o subsistema Sudeste ela está praticamente igual ao do ONSTRF e dos modelos da PEC. Então, observei, de fato, uma previsão muito alta para o Sudeste, Centro-Oeste, mas com perfil adequado. Já o dia 13, eu observei também esse problema que você mencionou, dias úteis, né? Parece um dia útil. Mas aí é uma questão do Previcar D100, tem que ver como é que ele combinou esses dias, como é que ele leva em consideração. Eu posso te dar uma resposta futura, você pode encaminhar ela aí pelo site, para a gente ver qual que é, de fato, a combinação que o Previcar D100 faz para ter gerado um dia próximo a um dia útil, e não um semiferiado, tal como ocorreu no dia 8 de setembro, que foi, de fato, uma carga baixa. Tá? A gente sabe que vai ter uma redução nas temperaturas aí a partir de sexta-feira, então a gente também espera que as previsões fiquem bem mais adequadas a um valor mais baixo. Ok? Então, por favor, peço que você encaminhe essa questão do dia 13 para que a gente faça uma análise, veja por que o Previcar D100 fez essa previsão de um perfil parecido com o dia útil. No Nordeste é o contrário. No Nordeste ele prevê um dia muito baixo, uma leve muito baixa, e vem subindo à tarde. E também ocorreu no dia 8 de setembro uma previsão aí de um dia, de um semiferiado. Okay? Então, não seguiu o mesmo comportamento. E aí eu preciso ver qual que é, de fato, a inferência que ele fez lá, que tipo de combinação que ele fez. E aí, obviamente, as nossas previsões, ela deve seguir aí um dia de um semiferiado, né? A gente sempre tem essa análise baseada não só em um ou mais modelos, mas também no passado observado. Ok? Obrigado aí, Ciro. Tá ok, obrigado pela resposta, Evandro, e obrigado ao Humberto e ao Leandro também pelas perguntas. Vamos seguir então com as apresentações. Nesse bloco, a gente inicia com os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Eu convido aqui o Eduardo. Por favor, Eduardo. Obrigado, Ciro. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar a tela aqui. Vocês já estão vendo? Está na tela já. Então, eu vou comentar sobre os limites elétricos com impactos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Para essa próxima semana, a gente só tem duas intervenções relevantes aqui, ambas na área do elo de corrente contínua Foz do Iguaçu e Biúna. Essa primeira é o conversor 7 de 345 kV de Biúna, que vai ser feito das 7h45 do dia 16 até as 16h15 do dia 20,
E o motivo seria manutenção corretiva nos transformadores conversores, e aí, em função dessa indisponibilidade, é necessário limitar o LCC em 4.698 megawatts. A próxima intervenção seria no conversor 5 de 500 kV da SE Foz do Iguaçu, 50 Hz, que vai ser feito no período das 7h30 do dia 16 até as 16h30 do dia 20. E o motivo é manutenção nos para-raios, instrumentos de refrigeração e no lençol de borracha próximo aos fotocondutores das quadriválvulas do conversor 5. E aí, em função dessa indisponibilidade, a gente também precisa limitar o LCC em 4.698 megawatts. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção e retorno para você, Ciro. Obrigado, Eduardo. Então, seguindo aqui nas nossas apresentações, a próxima agora é sobre a programação diária e os resultados do DECEM. Eu vou compartilhar a tela aqui com você, só um momento. Acredito que vocês já estejam vendo. Então, eu mesmo vou falar agora sobre a política operativa. A gente começa aqui com um informe, né, um informe ONS-PRD 009 de 2023. A usina hidrelétrica de Barra do Braúna pertence ao grupo de usinas que sofreram uma reclassificação de modalidade de operação, conforme a resolução normativa ANEEL 857 de 2019, sendo reclassificada como tipo 2A. Dessa forma, a partir do DEC do dia 28/1 de 2023, a usina passou a ser simulada individualmente. Entretanto, sua estimativa de geração ela não foi retirada da parcela de usinas não simuladas, informadas no arquivo renováveis.dat. Consequentemente, a representação da usina foi considerada de forma duplicada no modelo DECEM. Todavia, a estimativa de geração da UHE Barra do Braúna foi desconsiderada no arquivo renováveis.dat no modelo DECEM do ONS e da CCE a partir do DEC do dia 8 de outubro. Bom, aqui nesse primeiro slide a gente faz uma comparação entre os resultados do DECEM nos subsistemas. Aqui a gente traz então uma representação das médias dos CMOs para cada subsistema durante essa semana, desde o dia 7 até o dia 12. Então, aqui, como destaque, a gente pode falar no subsistema norte. Então, observam-se que os valores dos CMOs mais elevados, aqui em torno de 10, 12 reais por megawatt-hora, foram consequência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná e da limitação na transformação de Manaus, conforme a IO.N.5 mm. Nos demais subsistemas, houveram pequenas variações não significativas. Agora aqui a gente traz o resultado para o dia 11 de outubro, às 2 horas da manhã. Essa é uma distribuição geográfica, né, onde a gente apresenta um total de 30% das barras do SIM, tentando, né, demonstrar geograficamente aonde que estão as variações. Então, a gente nota que na região norte aqui, né, a gente tem uma variação do CMO, conforme a gente tinha comentado anteriormente, eles são consequências da limitação do fluxo Xingu-Jurupari. Essas variações aqui em rosa, né, o FXGJP. Agora a gente traz aqui essa apresentação, né, do resultado do CMO por barra, no formato de box plot por subsistema. Né? Nesses gráficos aqui é interessante ver aonde estão ocorrendo as variações e os horários, né? Então a gente pode falar aqui sobre o subsistema Sudeste. As variações, os outliers inferiores, eles são a partir das 16h30, eles ocorrem em função do limite da transformação 500-230 kV da subestação Porto Velho. No subsistema Sul, os outliers inferiores, a partir das 16h30, elas ocorrem em função de limitação no escoamento do parque eólico de Cerro Chato.
No subsistema Nordeste, não tem nenhuma variação significativa a ser destacada. E no subsistema Norte, os valores de ICMS apresentam uma dispersão de resultados no início do dia devido àquele fluxo Xingu-Jurupari, e adicionalmente os outliers superiores ao longo do dia estão associados ao fluxo Jurupari-Oriximiná, da mesma IO, a ION do Norte 5mm. Agora a gente traz aqui a comparação entre os despachos do DCEM com a programação diária, dos dias 7 de outubro até o dia 11. Então, aqui foi entre os resultados do modelo e a programação que foi executada, uma comparação entre a geração hidráulica e a geração térmica. Então, iniciando então aqui pelo sistema Sudeste e Centro-Oeste, na geração hidráulica, os ajustes, né, diferenças que ocorrem foi para compatibilização da política operativa e os ajustes de unit commitment hidráulico. Com relação a diferenças na geração térmica, as diferenças verificadas se devem às declarações de inflexibilidade das UTS Termorrio e Cubatão. Aqui já apresentando o subsistema Sul, com relação à diferença nas hidráulicas, ajuste de política operativa, né? Então, na programação a gente vem tentando aproveitar ao máximo a geração nessa região agora que está com os níveis elevados e apresentando alguns vertimentos. E com relação à geração térmica, as diferenças aí entre o PDP e os resultados do modelo foram em razão de redeclarações de inflexibilidade pelos agentes, principalmente das térmicas de Jorge Lacerda, Candiota e Pampa Sul. Para o subsistema Nordeste aqui, então, as diferenças nas hidráulicas, aí, o PDP gerando um pouquinho a mais, são ajustes de compatibilização da política operativa com a defluência da bacia do Rio São Francisco, e com relação à geração térmica, sem nenhuma diferença a ser destacada. Para o subsistema Norte, então, com relação às hidráulicas, mesmo os ajustes de política operativa e unit commitment. E para as térmicas, a gente tem as diferenças verificadas, elas se devem às alterações das declarações de inflexibilidade das UTS Aparecida e Mauá 3. Junto a isso, também essas usinas elas acabaram gerando por razão elétrica em função do controle das inequações dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari. Aqui a gente apresenta então os resultados, né, referente à geração térmica média dessa última semana e a titulação de cada megawatt despachado. A gente teve então um total de 3.444 megawatts médios de geração térmica. 95% desse montante foi de declarações de inflexibilidade. Despachos por ordem de mérito foi aproximadamente 2% desse montante, e razões elétricas mais 2%, notadamente naqueles fluxos lá do norte, né, o Jurupari e Oriximiná. E, finalmente, menos de 1% dessa geração foi por recomposição de reserva. Falando agora um pouquinho aqui sobre o intercâmbio internacional, a gente teve aqui montantes nos dias 9, 10 e 11, importação da Argentina pela conversora de Garabium, montantes em torno de 200 megawatts, aí, 250 megawatts no dia 9 e 10, e montantes um pouco menores aqui no dia 11, abaixo de 50 megawatts. Então, a seguir, agora a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer dessa semana operativa, né? Como foi a composição de geração e carga para cada subsistema. Então, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota que ele tem um perfil importador de energia em todos os períodos, e a exploração dos recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná foram dimensionados para o atendimento à carga média e pesada conforme o acompanhamento hidráulico.
Para o subsistema sul, a gente nota que essa última semana ele foi exportador de energia em todos os períodos, e essa aí é a política de utilização ao máximo da geração hidráulica no subsistema que está com os níveis elevados e com tendências, né, de ocorrência de mais chuvas. Aqui no gráfico superior a gente traz a representação do Nordeste, então o Nordeste também ele foi um subsistema exportador de energia em todos os períodos de carga, respeitando os limites elétricos com predominância da geração das fontes renováveis, né? Utilização dos recursos da bacia do Rio São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas com eventuais elevações na ponta de carga para atendimento à ponta de carga. No subsistema norte, então a gente vem notando já, né, que existe essa redução gradual nas disponibilidades energéticas e a geração das usinas hidráulicas, elas são dimensionadas aí para o atendimento à ponta de carga e respeitando os limites elétricos sistêmicos. Nesse slide agora a gente traz o balanço semanal, né, dessa semana do dia 7 ao dia 11, as médias da semana, né, então a carga do SIM aí aproximada foi de 77,8 gigawatts médios, sem uma mudança significativa com relação à semana anterior. A geração total de MMGD no SIM foi de aproximadamente 4,2 gigawatts médios, o maior montante, né, em torno de 2 gigawatts no subsistema Sudeste e Centro-Oeste. A geração eólica foi aproximadamente 13 gigawatts médios na região Nordeste, foi um incremento aí de 1,5 gigawatt em relação à semana anterior. Sem exportação nos bipós do Madeira e os bipós do Xingu, em torno de 1.124 megawatts médios. Subsistema Sul com perfil exportador de energia, no montante de aproximadamente 4,4 gigawatts médios. Não houve importação comercial de energia do Uruguai e houve importação comercial de 108 megawatts médios com a Argentina. Aliás, a importação da Argentina foi com energia de devolução. Geração em Itaipu de 6,7 gigawatts médios, uma redução de aproximadamente 900 megawatts médios em relação à semana anterior. Aqui a gente traz para vocês o acompanhamento da curva de referência do Tucuruí, onde em vermelho a gente apresenta o volume útil que estamos acompanhando agora no ano de 2023. A curva em azul, ela foi a previsão realizada esse ano, e a curva em verde é o que foi verificado no ano de 2022. Então a gente nota que estamos muito próximo aí tanto do que ocorreu no ano passado, quanto no que estava previsto. Então a curva prevista ela indicava um armazenamento de 55%, o verificado ele encontra-se em torno de 53%. Então uma variação de apenas 2% abaixo do previsto. Agora aqui a gente traz então uma previsão aí para a política operativa da próxima semana. Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, a exploração dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme a necessidade da carga, né, e o acompanhamento hidráulico dessas bacias. A exploração das usinas do Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento à carga, respeitando, claro, os limites elétricos vigentes. Com relação ao Sul, a exploração da geração das usinas, né, do subsistema para controle de níveis, né, as usinas estão com os níveis elevados, então a tendência é que a gente tente gerar o máximo dessa energia para atendimento ao SIM. E há previsão de EVT, né, nos casos onde fim de semana ou período de carga leve mínima, onde a carga do SIM não permita ter a alocação de toda essa energia. Para o Nordeste, a utilização do recurso da Bacia de São Francisco minimizado, com eventuais elevações para atendimento à ponta de carga. No Norte, uma redução gradual das disponibilidades energéticas aí, das usinas dessa região, né, dimensionadas para atendimento à ponta de carga pesada. E também aos limites elétricos sistêmicos. E
Por fim, então, o atendimento à ponta de carga, né, a folga de potência monitorada, ela vai ser alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste, devido, né, à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul. A previsão dessa próxima semana é que o FPM fique muito próximo ao requisito, certo? Da nossa parte era isso. Eu agradeço a todos os participantes. A gente vai fazer agora um intervalinho aí, então, novamente de 5 minutos e retornamos após o intervalo para responder as perguntas que chegaram no chat. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos retomar agora, então, esse último bloco com as respostas às perguntas que chegaram aqui no nosso chat. Então, a primeira foi uma nova dúvida aqui que surgiu para o Humberto Moraes, da Prime. Prezados, obrigado pela resposta anterior, mas não entendi bem a justificativa apresentada. O Prev Carga D100 apresenta também resultados para os dias da semana seguinte? É uma afirmativa, né? Prev Carga D100 apresenta também resultados para os dias da semana seguinte. Por exemplo, os arquivos da saída da rodada da última quinta-feira, dia 5, tinha projeções até o dia 18. No entanto, projetou um perfil de carga de dia útil para o dia 12. Então, para complementar a resposta, eu convido agora o Douglas. Por favor, Douglas. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Boa tarde, Humberto. Primeiro, pedimos desculpa aí para o Evandro não dar continuidade, ele teve que sair para uma outra reunião. Complementando a resposta dele, então, vamos lá. O que acontece? As informações oficiais que devem ser consideradas do Prev Carga D100, elas são para a semana operativa vigente, né? No caso, a semana em curso, basicamente. E com isso, no DEC, para a próxima semana operativa, não são consideradas informações de feriado. E dessa forma, apesar do Prev Carga D100 gerar previsões aí além da semana operativa em curso, né? Como não tem informação de feriado na entrada do modelo, ele não considerou um perfil de feriado para o dia 12. Utilizando o seu exemplo, você pode ver que na sexta-feira, quando o Prev Carga D100 já passa a ser utilizado de forma oficial, né, para o dia D+1 de previsão, as informações do dia 12 e também do dia 13 já passam a ser consideradas no DEC de feriado e o modelo começa a ajustar um perfil também de feriado para o dia 12. Dado aí o seu questionamento, nós iremos fazer um ajuste no código do modelo, na geração do DEC, para ele passar a considerar o feriado para todo o horizonte de previsão que é apresentado, apesar de não estar na semana operativa em que o modelo é utilizado de forma oficial, tá bom? Espero ter conseguido aí responder o que ficou em dúvida pela resposta do Evandro e também sanado todas as suas dúvidas. E se ainda assim restou alguma, ficamos à disposição aí no Central de Relacionamento com os agentes aqui, tá bom? Obrigado, Humberto. Volto a falar para você aí, Ciro. Tá ótimo, obrigado, Douglas. Obrigado, Humberto, também pela pergunta. As próximas duas perguntas, eu vou ler as duas aqui, que foi do Luciano Contin e do Orlando Souza, ambos de Furnas. Então, prezados, boa tarde, boa tarde. Poderiam explicar se está entrando no D100 alguma redução de oferta das eólicas ou restrição, em função do constraint off que essas fontes sofreram após o evento do dia 15 de agosto. Então, Luciano e Orlando, em ambos, né, até o Orlando ele pergunta aqui, em caso afirmativo, de que forma ocorre essa representação? Todas as restrições que a gente está tendo no tempo real, que foram estudadas lá pela equipe do planejamento para a operação, elas são modeladas também para a validação elétrica da programação e são entradas também para o modelo D100. Então, elas são consideradas, porém, o modelo, ela vem, no modelo, não. O modelo manda as previsões completas, né? E depois, ao rodar o D100, é que a gente vai ver se aquela restrição, ela ficou ativa ou não. Em caso afirmativo, daí sim vai apresentar um constraint off no resultado do D100. Da mesma forma, a gente faz isso para a programação diária e também no tempo real. Tá? Então, para ambos, seria essa a resposta.
A próxima pergunta aqui é da Caroline Trentini. Então, boa tarde, Caroline. Poderiam disponibilizar no arquivo de níveis de partido os valores das usinas de Itaipu e Baixo Iguaçu em base semi-horária igual ou está no deflante.dat do arquivo D100? Para responder a Caroline, eu convido aqui o Tiago. Tiago, por favor. Ciro, boa tarde a todos presentes, participantes, agentes. Obrigado, Carolina, pela pergunta. O nível de partido, né, é um produto já do Sintegre, é disponibilizado todo dia, pela parte da manhã, enquanto que as vazões do dia anterior, que é necessário para o D100 rodar o questão de Itaipu e Baixo Iguaçu, eles são disponibilizados também, enviados ao ONS diariamente, mas isso mais ao fim da programação, né, no fim do dia. Por isso que ainda não é disponibilizado. Esses dados, o que vem para a gente é o mesmo que está no Deflante, não tem alteração nenhuma. As vazões são basicamente uma cópia e cola do arquivo. Então, o que está no Deflante é o que é enviado para nós, sem nenhuma tratamento. E nesse momento não há nenhum processo ou avaliação para trocarmos isso para disponibilizá-los. Lembrando sempre que o Deflante é disponibilizado junto com o DEC-D100, ou então esses dados. Ciro, volto você falar. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Caroline. Próxima pergunta aqui da Laiana Maia. Pessoal, boa tarde. Gostaria de saber como está configurado o Simplex para a rodada do D100. Digo, os quantidades de cores e de memória RAM utilizados para as rodadas diárias. Novamente, convido o Thiago para responder a Laiana. Thiago, por favor. Obrigado, Ciro. Obrigado, Laiana. Essa questão da configuração, né, para rodar o CIPS, da máquina a rodar o CIPS, foi algo que foi bem discutido lá durante a validação da D100, e a mesma estratégia adotada lá é que tem sido utilizada hoje. Utilizamos dois processadores, foi um custo-benefício mais adequado na época, foi observado, que não tinha um custo tão alto e tinha um ganho de performance legal para o D100. Então, são dois cores, pelo processamento paralelo, pelo CIPS, não, D100 propriamente não tem processamento paralelo, e dois cores, dois processamentos, e a memória, o CPEL fala que o mínimo é 4 GB de RAM, sendo que recomendável de até 8 GB, ele tem um consumo consideravelmente elevado, e os processadores sempre usando a família AVX 512. Espero que tenha respondido, mas se precisar de mais uma configuração, mais algum detalhe da configuração, pode mandar um questionamento lá para a central de relacionamento, que a gente pode detalhar um pouco mais. Tá bom, então. Obrigado. Obrigado ao Thiago, obrigado, Laiana, pela pergunta. A próxima pergunta aqui vem do Henrique Quido, da Tempo Energia. Então, boa tarde, Henrique. Por acaso, teria alguma atualização sobre as datas das manutenções das usinas de Angra 1 e 2? Angra 2 volta a operar no dia 5 de novembro e Angra 1 inicia a manutenção no dia 28 de outubro a 16 de dezembro? Dúvida, nos dias 28 de outubro a 5 de novembro, as duas usinas estarão em manutenção? Isso não traria instabilidade para o sistema? Não seria melhor voltar uma a operar para colocar a outra para manutenção? Então, para responder o Henrique, agora eu convido o João. Por favor, João. Obrigado, Ciro. Boa tarde, Henrique. Obrigado pela sua pergunta. Não houve mudança nas datas previstas para essas intervenções. E aproveitando para esclarecer sobre as paradas nas usinas de Angra 1 e 2, é inegável a importância dessas duas usinas para o sistema, mas a troca de combustível nesse período do ano se fez necessária, porque as usinas nucleares elas têm um cronograma fixo de parada, com um período máximo para que elas ocorram. Inicialmente não havia sobreposição entre as paradas das duas usinas, mas por conta de uma greve ocorrida em agosto, houve uma mudança nesse cronograma, que foi previsto inicialmente. Em virtude disso, nós readequamos as demais intervenções previstas, visando a manutenção da segurança do sistema. Obrigado, Ciro. Tá ótimo, obrigado, João, e obrigado ao Henrique aí pela pergunta. A próxima pergunta vem novamente do Luciano, lá de Furnas. Ele pede: prezados, a importação que tem constatado no IPDO tem aparecido como vinda da Argentina. Ela tem sido exclusivamente pela modalidade de devolução? E o que é essa importação de R$2.000 que foi comentado agora há pouco na reunião? Então, obrigado, né, Luciano, pela pergunta. Essa importação que foi comentada na apresentação do João, até da PRM,
são as ofertas que a gente recebe semanalmente. Essas ofertas elas são avaliadas na programação e, se necessário, podem ser utilizadas. Mas realmente não é essa que tem sido utilizada. O que a gente vem utilizando nos últimos dias é essa de modalidade de devolução, exclusivamente dessa modalidade. Tá. Obrigado, Luciano. A próxima pergunta do Michel, da Aliança Energia. Ele fala: boa tarde, qual o motivo dos despachos que estão acontecendo por restrição elétrica? Então, Michel, complementando, acho que até na minha apresentação foi comentado sobre as restrições elétricas. E o que vem ocorrendo é por conta daquele controle lá do fluxo Manaus, por isso que está ocorrendo esses despachos por restrição elétrica. Então, obrigado, Michel. A próxima pergunta vem do Guilherme Fredo, da Armor Energia. Boa tarde, Guilherme. Prezados, o bloco MH contém os dados de manutenção das hidráulicas para a primeira semana do DECEM. Para cada linha MH, existe uma linha acima de comentários sobre a restrição. Gostaria de saber se essa linha de comentários é atualizada diariamente. Em especial, gostaria de saber se data inicial e data final dos comentários são informações confiáveis. Para responder o Guilherme, eu convido novamente o Tiago. Por favor, Tiago. Ciro, novamente, obrigado, Guilherme, pela pergunta. E sim, esses dados são atualizados diariamente, manutenção. Esses dados são informados através de SGI para os agentes, né? E tanto o registro MH quanto os comentários ali de cima, o SGI, o número da data, são atualizados diariamente, assim como os demais dados da programação diária. Ok? Ok, então, obrigado, Tiago. Com isso, acho que a gente encerra, né, o nosso bloco de perguntas e respostas aqui. A gente agradece a todos os participantes. Seguimos à disposição para demais dúvidas, tanto pela central de atendimento quanto nos nossos canais de comunicação. Agradecemos novamente a participação de todos pelas apresentações e pelas perguntas. Um bom feriado a todos e na próxima semana a reunião volta para sexta-feira. Muito obrigado a todos, bom trabalho a todos aí, bom feriado. Abraço.